de beber água em alguns lugares. Por exemplo, eu tenho um médico que me acompanha em todos os jejuns prolongados. Ele fica em cima de mim, hidrata o corpo, beba bastante água, pH alto. Só quanto mais alto é o pH da água, mais salobra é o gosto da água. E essa diferença é muito perceptível. Quando a gente pega uma água rica em minerais, ela tem um gosto metálico, né? É diferente. E tem lugares, principalmente quem viaja, muda muito esse tipo de sabor da água, que você precisa beber água, mas você não consegue. Então, qual é a dica? Põe um pouco de limão na água. O limão ajuda a equilibrar o pH da água e do corpo. Bom, não vou te encher com informação técnica, mas ajuda também a questão do paladar. Então, eu falei para ele, há uns dias atrás eu estava em outra conferência de pastores. O povo foi todo para o almoço, disse, Subirá, vai para o hotel que você não está comendo. Eu falei, de jeito nenhum, vou com vocês, eu quero a conversa. O alimento espiritual vai estar rolando lá também. Né? Eu falei, estou indo. Os caras, não, nós vamos ficar constrangidos. Eu falei, não, não pensa assim, pensa que hoje eu vou ter um banquete. Os caras, como assim? Eu falei, hoje eu vou beber água com gás, com limão. Isso é banquete para quem está jejuando. A gente riu, foi todo mundo para lá. Quando chegamos, pedi ao garçom, meu amigo, quero uma água com gás e eu vou te pedir limão espremido. Você pode trazer? Claro. Daqui a pouco ele vem e coloca um copo grande. A nossa realidade no Brasil, quando você pede o limão espremido, que é muito comum, vem um copo pequenininho, só com o sumo de um limão. E quando eu olhei aquele copo cheio, eu falei, eu acho que ele não me entendeu. Pela quantidade de limão, ele deve ter achado que eu pedi limonada. Então, eu, curioso, fui lá e dei um golinho antes, porque eu não queria tomar nada, principalmente tivesse açúcar, e estava muito doce. Quando eu senti aquilo doce, eu chamei o garçom e falei, amigo, desculpa, acho que você não entendeu. Eu não queria limonada, eu queria só o limão espremido, o suco do limão. Ele falou, mas isso é só o sumo do limão. Eu falei, não pode. Eu falei, tá doce. Ele falou, não pode, digo eu. Ele falou, eu vi o camarada na cozinha espremendo os limão tudo aí, só tem limão aí. Eu pensei, eu tô doido. Fui lá, peguei o copo, dei mais um golinho. Falei, tá doce. Ele não pode. Aí o pastor que estava na minha frente, curioso, falou, deixa que eu prove isso aqui. Tomou o copo, deu um gole. Ele faz uma cara de azedo e diz, pelo amor de Deus, Subirá. Não tem nada de doce aqui. Eu pensei, eu tô doido. Peguei o copo dele, provei de novo, falei, tá doce. Ele tomou de novo, achando que ele é que estava doido. Fez cara de azedo, falou, tá azedo. No fim, todo mundo na mesa quis provar e fez cara de azedo, eu quase fiquei sem limão. Foi só depois de toda essa confusão que eu me toquei ao jejum. E eu me toquei que eu estava percebendo a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber. E quando eu falei isso, o pastor já entendeu bom dia. Eu falei para ele, uns dias depois, eu estou em outro almoço com pastores, ainda sem comer. E um deles, quando termina, vai comer como sobremesa uma salada de fruta. E como um bom brasileiro, ele não se contentava em comer só a fruta. E eu vejo ele virando uma lata de leite condensado em cima daquilo. Aquilo começa a me dar uma agonia, um desespero. O açúcar saiu da minha vida há alguns anos. E a minha vontade é voar por cima da mesa no pescoço dele e gritar com ele, você não precisa botar leite condensado. Gente, para quem o limão tá doce, imagina as outras frutas. Aí o cara vai botar um negócio açucarado daquele em cima e eu queria gritar com ele. Mas primeiro eu lembrei, quanto tempo eu mesmo não fiz a mesma coisa que ele está fazendo. Quando o açúcar era parte da minha vida, eu perdi a capacidade de ter a sensibilidade para o açúcar da fruta. Eu falei, pastor, o jejum tem feito na minha vida espiritual aquilo que ele faz para o paladar. Ele tem me dado a capacidade de perceber deleites espirituais. Doçura que, infelizmente, muitos crentes deixaram de perceber ou talvez ainda não chegaram a perceber. Mas algo que eu descobri, se você quer chegar nesse lugar, você vai ter que tirar o leite condensado. Você vai ter que tirar o açúcar. E algumas coisas vão acontecer. Depois a gente volta no assunto do jejum. O que tem roubado a sensibilidade de muitos de nós de perceber e desfrutar Deus? A primeira coisa que eu queria destacar, em primeiro lugar, é quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem não valoriza, não busca. E o que isso tem a ver com toda a sensibilidade para com Deus? Tem tudo a ver. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Muitas vezes a gente não percebe o quanto a Bíblia é enfática nisso. Mas em Mateus 6, 21, Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração.
Quando ele fala tesouro, ele não está falando de valores materiais. Até porque ele vai mostrar que o importante é juntar tesouro no céu, e lá não temos esse outro tipo de tesouro. Então Jesus está falando de valor, daquilo ao qual eu e você atribuímos valor. Então ele está dizendo, aquilo que você define como importante, como valioso, portanto se torna o seu tesouro, ele se torna o alvo a ser perseguido. Ele estabelece diante de você, entre você e o alvo, o trilho na direção da qual você se move. Ele se torna também uma espécie de força motriz que empurra você no trilho em direção àquilo que você valoriza. Então, quando alguém me diz, não tem tempo para isso, a primeira coisa que eu penso é, o seu problema não é falta de tempo, é falta de valor. Não me diga que você não tem tempo para ler a Bíblia. Não me diga que você não tem tempo para buscar Deus. Muitas vezes nós não percebemos que a falta de valorização que se torna um aspecto complexo. Agora os crentes acham, não, porque eu me converti, porque eu estou empolgado com o que eu estou vivendo. Eles acham que essa valorização é automática, não é. Se fosse automática, a Bíblia não nos chamaria um posicionamento para isso. Em Colossenses, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, Paulo diz, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Ele diz, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta com Cristo em Deus. Ué, se fosse automático, a Bíblia não mandava pensar e buscar. Então essa atribuição de valor, em alguns momentos ela pode parecer espontânea, mas na sua totalidade ela não é. Ela precisa ser construída, ela precisa ser trabalhada e refinada de forma intencional. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, algo que eu tenho percebido ao longo das Escrituras é que se existe uma moeda de acesso no reino de Deus, para aquilo que Deus tem, ela é o interesse. Eu sei que quando eu falo moeda, isso já incomoda alguns. Não, pastor, a graça de Deus, ok. Não foi o próprio Jesus que diz lá no livro do Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, colírio a fim de que você unja os seus olhos. Tudo que Jesus entrega não é pela graça, não se recebe pela fé, sim. Mas quando ele está falando compra, ele está dizendo que você vai ter que oferecer algo. Ele não está falando de barganha, mas ele está falando de participação. E ele usa o elemento de comércio que nós conhecemos para mostrar que nós temos responsabilidade, que essas coisas não vão cair sobre eu e você como uma fruta madura cai da árvore. Aliás, Isaías, no capítulo 55, no verso 1, nos traz uma ideia sobre isso. Todos vocês têm sede, venham às águas. E vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? Então Deus está dizendo, você vai comprar, só que você não paga com essa moeda de vocês, que para mim não vale nada. Mas você vai comprar, você vai ter que oferecer alguma coisa. O que é que se oferece? Quem tem sede, vem e beba. Quem tem fome, vem atrás de alimento. Deus pode usar a figura da sede, Deus pode usar a figura da fome, mas ele está falando sempre de valorização. Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento. Sobre quem ele vai derramar água? Para aquele que valoriza a água, para aquele que vai aproveitar a água, para aquele que não vai desperdiçar a água. É por isso que Nosso Senhor diz aos seus apóstolos, não, e não estava limitando isso a eles, mas a orientação atingiria cada um dos seus discípulos atuais e nós. Ele diz, não dei aos cães aquilo que é santo e não lancem pérolas aos porcos. E diz, por que você vai dar algo de valor para quem não reconhece isso? Agora a pergunta é, ele nos mandaria fazer algo que ele mesmo não faz? Então ele manda a gente não dar pérola aos porcos, mas você acha que ele vai fazer isso? Deus não entrega nada para quem não atribui valor ao que ele está oferecendo. Um dia alguém chega para mim e diz, pastor, me ajuda a entender um negócio que está me pegando aqui. Para valer. Eu falei, qual? Ele falou, como é que Jacó conseguiu não trollar o irmão Esaú, mas convencer os céus a autenticar a compra dele do direito de primogenitura? Porque se aproveitar da fome do irmão é uma coisa, ele falou, mas convencer os céus a autenticar aquela transação é algo que está além da minha capacidade. Como os céus autenticaram o ato de compra? Eu falei, a Bíblia não diz que os céus autenticaram o ato de compra? Claro que sim, porque ele herdou a bênção. Eu falei, a Bíblia não diz isso. Você pega Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, que vai dizer que eu e você não devemos ser devassos como Esaú foi. A Bíblia diz, porque ele desprezou o seu direito de primogenitura. Não foi Jacó que comprou, foi Esaú que jogou fora.
Você não compra nada de Deus, principalmente com meios carnais. Agora, acontece que Jacó, apesar da sua carnalidade, valorizava o que o irmão desprezava. Acontece que ele era o herdeiro na linha de sucessão, mas não foi ele que conseguiu que os céus autenticassem a compra. Os céus autenticaram o cancelamento de quem não dava valor àquilo que estava sendo oferecido. Então isso é um princípio bíblico inquestionável, imutável. Segundo lugar, se quem não valoriza não busca, o que é que me impede, o que é que te impede, o que é que nos impede de buscar mais a Deus? Em Mateus 6 também, verso 24, logo depois de dizer onde está o teu tesouro estará o seu coração, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Jesus está dizendo que eu e você, quando estamos diante de um foco dividido, nós vamos nos doar mais a um do que a outro. Fato. Ele não fala só de amor e ódio, mas ele fala de dedicação e desprezo. A linha entre o amor e o ódio é mais fácil de perceber do que a linha da dedicação e do desprezo. Eu diria para você que a valorização de outras coisas, em detrimento do valor de Deus, ela tem nos sabotado mais do que a gente imagina. E aqui não estou falando necessariamente de pecado. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, na parábola do semeador, Jesus fala de uma semente que caiu entre espinhos e os espinhos a sufocaram. Outro evangelho diz que os espinhos cresceram. Porque você não arrancar essa desgraça da sua vida, eles vão sufocar e comprometer aquilo que Deus está fazendo por meio da sua palavra. Mas na hora de interpretar o significado dos espinhos, Jesus diz, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Lucas é o único que, além de falar de riquezas e de preocupações, enfatiza prazeres. Pastor, o prazer em si é errado? Não. Quando Deus disse a Adão que não era bom que ele estivesse só, ele ofereceu uma mulher que iria que tivesse prazer espiritual, emocional e deleite físico, tudo junto no casamento. Quando Deus nos proporciona essa diversidade de alimentos e um paladar, né, com essa capacidade incrível de degustação, Ele está dizendo, eu quero que vocês tenham deleites. Mas nós precisamos entender que a valorização de deleites, mesmo lícitos, não estou dizendo os ilícitos, mesmo deleites lícitos, a supervalorização disso, isso tem se tornado um problema na nossa geração, como talvez nenhuma outra antes de nós. Isso tem se tornado um grande motivo de distração. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando você pensa em tempos difíceis, normalmente você pensa que está falando das circunstâncias. Gente, não é isso que a Bíblia está falando. A média de vida hoje é muito maior do que naquela época que isso foi escrito. A qualidade de vida nem se fala. O que nós temos acesso à medicina, boa nutrição, alimentação, conforto. Gente, não era só Paulo que viajava a pé, em embarcações precárias no lombo do animal. John Wesley, no avivamento do século XVIII, viajava ainda do mesmo jeito que Paulo. Ou seja, até pouco tempo atrás, a coisa não era tão diferente do que era no começo. E aí eu imagino, John Wesley desenvolveu a arte de dormir em cima do cavalo no qual andava, e caiu algumas vezes por conta disso, por causa das longas viagens. É numa hora como essa que, como eu brinquei no início, eu me sinto vingado do videogame. Então, eu cruzo às vezes um continente dentro de uma viagem confortável dentro do avião, que até se tremer com a turbulência, tem um cinto de segurança, você não cai nem do banco. A gente vive um nível de conforto impressionante. Qualidade de vida em todas as áreas. Então, onde é que as coisas ficaram pior? Deus nunca disse que era nas circunstâncias. Ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. E ele começa a falar de comportamento. E aquela lista tem adjetivos assustadores, mas ela termina no verso 4 dizendo assim, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E esse é o momento da lista que você vai falar, peraí, não está falando do ímpio, está falando do crente. Porque de acordo com Romanos 5, o ímpio é inimigo de Deus, não é amigo. Para ser amigo tem que ter passado pela pacificação, a reconciliação do sangue de Cristo, a experiência da conversão. Agora, está falando de alguém
que não apenas se tornou amigo de Deus, mas que agora está perdendo a amizade de Deus, porque está ficando mais amigo de outra coisa que se tornou atraente, amigo dos prazeres. Todo mundo vai falando, não, pastor, amigo dos prazeres é o ímpio. Eu falei, o ímpio é escravo. Tito capítulo 3, verso 3 diz, nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. O ímpio é escravo. Agora, de quem, consciente ou inconscientemente, a gente quer ser amigo? Como eu disse, sou já há 30 anos no ministério pastoral, em 30 anos a gente amadurece muito. Mas no meu primeiro ano de ministério pastoral, eu era uma pessoa que valorizava extremamente a honestidade. E eu cometi, em nome disso, muito honesticídio. É tanto um misto de suicídio como de homicídio em nome da honestidade. A minha filosofia de vida era a verdade doa a quem doer. Principalmente para quem fala o que quer, vai ouvir o que não quer. Eu lembro de um irmão que um dia ele vem reclamar comigo. E diz, olha pastor, eu não consigo te entender. Eu tento ser o seu amigo e o senhor me bloqueia, não me deixa entrar, não me dá espaço. Ele fez uma das coisas que eu mais odeio, que é a comparação. Fulano não faz nada e o senhor dá uma moral para ele. E a hora que eu vi, do jeito que ele bateu, eu soltei. Falei, já te ocorreu que o fulano é legal? Aí ele já entendeu que era uma comparação, falou, como é que é? Falei, já te ocorreu que ele é legal? O que o senhor está querendo dizer? Falei, você nem precisa de muita inteligência. Já te ocorreu que você é um mala sem alça? Isso é uma expressão antiga nossa para dizer que o cara é chato pra caramba. Aí ele, como é que é? Falei, meu amigo, não é possível que você acredite que o mundo inteiro é errado e só você é certo. Você reclama de todo mundo o tempo todo, ninguém é bom o suficiente, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema. Agora, por que você não tem amigo? Porque você é insuportável. Eu falei, preste atenção, eu sou seu pastor, eu não sou obrigado a ser seu amigo, eu não quero ser seu amigo, e eu não vou ser seu amigo. E a hora que eu percebi, já tinha descarregado. Aí eu vejo a criatura implodindo na minha frente. Um dia desse alguém falou, pastor, hoje que o senhor é mais maduro, falaria a mesma coisa. Falei de uma outra forma. Mas falaria a mesma coisa. Porque você, consciente ou inconsciente, a pessoa não precisa ser perfeita, mas ela tem que ter mais coisa que te agrada do que o que desagrada. Porque se tiver mais que desagrada do que agrada, não vai rolar. Agora, por que é que alguém que já foi mais amigo de Deus do que os prazeres, agora está ficando mais amigo dos prazeres do que de Deus? Porque de alguma forma começou a gostar mais do que está sendo oferecido aqui do que o que estava encontrando lá de lá. Não, esse processo não é da noite para o dia. Mas ele acontece. Porque a valorização de outras coisas em detrimento do valor de Deus vai nos sabotar e vai nos levar para um lugar terrível. Por outro lado, isso precisa fazer, gente, a gente rever quais valores nós estamos buscando. Eu creio nas promessas bíblicas de provisão e prosperidade. Eu tenho vivido milagres extraordinários, mas preste atenção. A igreja moderna tem se escondido atrás dessas promessas para mascarar sua ganância, sua avareza, a valorização de algo que não deveria ter o valor que nós estamos dando. Essas bênçãos deveriam ser efeito colateral na vida de quem busca a Deus e nunca a razão pela qual buscamos qualquer coisa. As pessoas não percebem a dimensão de conflito que elas entram por causa do anseio dos prazeres. Todo dia alguém falou, não, pastor, prazer da realização e não conflito. Falei, se você alcançá-lo, a maior parte do tempo você não alcançou. Tiago capítulo 4, verso 1 diz, de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Conflito consigo mesmo, conflito com Deus, conflito com as pessoas. Porque quem está sempre atrás de gratificação, ele não vira outra face, ele não anda a segunda milha, ele não entrega a túnica junto com a capa, ele não perdoa, ele quer levar vantagem. E se existe algo que vai minar o evangelho, que é a expressão do caráter de Cristo, é a valorização daquelas gratificações que são humanas, naturais e carnais, acima daquelas que são espirituais. Ok, pastor. Depois de tudo isso, vamos para a pergunta prática, ajuda a arrumar a coisa. Que para bagunçar a gente não precisa de explicação. O que me ajuda a valorizar mais a Deus? Se a valorização de outras coisas em detrimento de Deus é o problema, pressupõe-se, aplicando a lógica inversa, que